Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. As palavras de Jesus constantes do versículo 30 do capítulo 12 de Mateus e do versículo 23 do capítulo 11 de Lucas, quem não está comigo está contra mim, querem dizer, quem não segue a lei do Cristo, isto é, a doutrina moral que ele personificou, dela se aparta. Logo está contra ele, pois que trilha sendo a oposta à que foi por ele traçada. E quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não caminha pela estrada que Jesus abriu, não reunirá os tesouros que o Senhor reserva para os justos. Desviando-se dessa estrada, espalha esses tesouros e perde precioso tempo. E continuou o mestre dizendo, conforme os versículos 31 e 32 do capítulo 12 de Mateus, versículos 28 e 29 do capítulo 3 de Marcos e versículo 10 do capítulo 12 de Lucas. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Ao que disser alguma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Porém, ao que falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste mundo, nem no vindouro. Não vos admireis das ligeiras diversidades que se notam entre as 3 narrativas. Cada um desses evangelistas registrou palavras ditas por Jesus em lugares e ocasiões diferentes. Elas se encontram aqui reunidas unicamente para não estarmos a repetir explicações de ensinamentos dados quase que nos mesmos termos e para melhor fazermos realçar o pensamento do mestre, tirando-o do conjunto das lições. Como deveis compreender, Jesus repetia muitas vezes aos hebreus que o cercavam os mesmos ensinos, sem contudo usar sempre das mesmas palavras. Ele, dizemo-lo mais uma vez, apropriava a lição à inteligência, às necessidades dos que a recebiam. Daí as ligeiras diferenças que se notam nas Escrituras. Cada evangelista narra fatos mais ou menos semelhantes, ocorridos com pequenos intervalos, mas cujas particularidades não coincidem precisamente. Cada um, dentro do quadro que lhe foi traçado, relata, debaixo da inspiração mediúnica, o que viu ou ouviu, ou soube por informação. Por essa forma, Jesus patenteava em primeiro lugar a diferença que há entre ele, não obstante a sua essência preciosa, a sua origem e a sua posição espiritual, e o Senhor onipotente. Sabeis que no entender dos judeus, o Espírito Santo era a inteligência mesma de Deus. Falando, pois, ali da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus se referia à blasfêmia contra o Senhor onipotente, que reina sobre todos os universos. Consiste a blasfêmia em negar a Deus, em acusar de injustiça ou erro aquele que é todo amor, ciência e justiça, que é a verdade absoluta. Que crime se pode a esse comparar? A blasfêmia contra Deus não constitui a maior ofensa que se lhe possa fazer? Se numa família os filhos se revoltam contra o irmão mais velho, ainda que este represente o pai, cometerão falta menor do que se insultarem o próprio pai,
se o injuriarem. A mesma relação, pelo que respeita a Jesus, podeis estabelecer, lembrando-vos de que ele personifica a moral que pregou mais por exemplos do que por palavras. Quanto a uma ameaça de penas eternas feita pelo Mestre, não existe. Para os hebreus, de acordo com seus preconceitos, tradições e escrituras, os termos eternidade, na eternidade, eterno, eternamente, tinham dois sentidos. Podiam ser tomados em duas acepções diversas. No sentido absoluto, quando empregados relativamente a Deus, designavam a eternidade propriamente dita. No sentido relativo, quando empregados com relação aos homens, designavam uma duração imensa, mas por maior que fosse, limitada, condicionada a ter fim. Ora, proferindo essas palavras, constantes no versículo 10º do capítulo 12 de Lucas, versículos 28 e 29 do capítulo 3º de Marcos, versículos 31 e 32 do capítulo 12 de Mateus, palavras que a nova revelação explicaria umas pelas outras, tornando-as, quando reunidas todas, compreensíveis em espírito e em verdade. Exprimindo-se daquele modo, Jesus entregava às interpretações humanas o conjunto delas. Os homens as interpretaram falsamente, dando ao vocábulo eternidade sentido absoluto, quando o Mestre o empregara em sentido relativo. Não compreenderam que no pensamento do Mestre se tratava de uma eternidade relativa, de mais de um século, de mais do que o século vindouro, modo pelo qual objetivava ele dar uma ideia da extensão do castigo, da sua duração imensa, qualquer que fosse a palavra dita contra Deus, na intenção de negá-lo, de o acusar de injustiça ou de erro. Não censureis, já o temos dito muitas e muitas vezes, e agora repetimos. Não censureis os que erroneamente interpretaram as palavras de Jesus. Tudo tem a sua razão de ser. As falsas interpretações humanas, devidas ao estado das inteligências, às necessidades da época e dos tempos que se seguiriam, serviram como condição e meio de progresso à atualidade de então e prepararam o futuro que se abre ante vós pela nova revelação. Jesus se dirigia a homens cuja imaginação precisava ser despertada. Vede que o mesmo ainda hoje se dá. Não usamos de idêntica linguagem para com todos vós. Adaptamo-nos muitas vezes às vossas fraquezas, aos vossos preconceitos, a fim de vos conduzirmos gradualmente às verdades que, reveladas de chofre, poderiam determinar o vosso afastamento. Jamais chocamos inutilmente as crenças humanas, enquanto possam conciliar-se com o progresso da humanidade. Mas desde que um espírito fraco se apegue fortemente a tal ou tal dogma, a tal ou tal cerimônia, nós lhe dizemos: o culto que agrada ao Senhor é unicamente o culto que vem do coração. A seus olhos, nenhum valor têm os atos exteriores. Inversamente ao homem fraco, que necessite de um apoio para a sua crença, de uma barreira que o impeça de transpor certos limites, dizemos: servi em consciência ao Senhor, praticai com regularidade e devida atenção o vosso culto, qualquer que ele seja. Cumpri zelosamente as vossas obrigações exteriores, mas por isso não vos descuideis do culto da alma, grato ao Senhor. Sois fraco
e tendes necessidade de amparo. Buscai-o onde costumais encontrá-lo, mas buscai-o também o dos vossos amigos, os Espíritos do Senhor que vos cercam e auxiliam, que sabem ser único o objetivo que deveis alcançar: a felicidade na vida futura e a paz na presente existência. Desta maneira, conformamos os nossos ensinos com os preconceitos e fraquezas humanas. Para que não haja, porém, obscuridade nas nossas palavras, declaramos: jamais os conformamos com os erros e faltas. Falamos a uns com doçura, a outros com severidade, apropriando nossa linguagem ao caráter e às disposições de cada um. Ora, Jesus, que era sábio por excelência, soube muito melhor do que nós tornar a lição compreensível, de modo oportuno e útil aos espíritos obstinados que o ouviam. Não há da parte de Jesus ameaça de penas eternas. Compreendei bem, portanto, estas palavras: aquele que houver blasfemado contra o Espírito Santo não achará perdão na eternidade. Será réu de um delito eterno. Não terá perdão nem neste século, nem no futuro. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.